Sejam bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Eu sou a Vitória Lago. Eu sou a Evelyn Holanda. E hoje nós vamos comentar aqui com vocês sobre o GP da Holanda. Rimou! Rimou! A gente acabou rimando. Foi direitinho dessa vez. Depois de tentativas, mentira, essa aqui é a primeira. Ai, gente, desembarcamos na Holanda, né? A gente já tá em uma semana de Race Week novamente, né? Que a gente agora vai pro GP de Monza. Mas vamos comentar hoje aqui sobre os acontecimentos da classificação e da corrida no GP da Holanda. Classificação, eu achei que teve alguns pontos bem críticos, assim, pelo menos um, inclusive, que eu acho que vale a pena a gente falar muito, né? Mas assim, Q1 não teve muita coisa, tipo assim, o básico. Eu queria falar que quem ficou em primeiro lugar foi top 3, assim. Top 1, Verstappen, 2, Hamilton, em 3, o Tsunoda. E aí, no Q1, quem foi eliminado foi o Bottas, o Magnussen, o Ricciardo, o Vettel e o Latifi. A primeira coisa que eu queria pontuar, antes da gente ficar chorando aqui durante 10 minutos sobre o Ricciardo, é a evolução que a Mercedes teve. Porque, assim, o carro estava muito forte. Não tão forte quanto a Red Bull, mas ali quase emparelhado com a Ferrari. Eles ainda estão meio ruins nas retas, na minha opinião. Mas realmente teve uma melhora, assim, acho que eu achei realmente que conseguiram os dois pilotos irem pro pódio na corrida, se não fosse a estratégia da equipe. Mas realmente para uma Mercedes que na corrida antes do GP da Holanda tinha dado todo aquele problema, tinha desapontado os fãs, acho que realmente teve uma melhora bem surpreendente. Sim. E aí eu queria que você falasse, Ricciardo, esperanças ou não temos? Não complicado, temos, né? Ele já é ciente da situação dele, todo mundo já é agora mais do que ciente de toda a situação do Ricciardo. Eu acho que agora a gente realmente só tem que esperar, o que for para ser vai ser. Se for para ele realmente entrar agora e fazer parte de outra equipe, vai acontecer, senão ele mesmo já falou que ele pode seguir aí um ano sabático, que é realmente algo que pode acabar acontecendo. Ajudando. Então, inclusive, acho que realmente é esperar. Os rumores é de que ele poderia ficar aí como piloto teste da Mercedes, né? Para tentar voltar. Sim, foi um dos rumores que mais me surpreenderam. E que, gente, acho que se acontecesse eu não iria ficar tão chocada, porque a gente já viu tanta coisa acontecer nos bastidores das equipes que realmente eu acho que eu não iria ficar tão surpresa. Eu acho que esse seria o ano sabático para ele, né? Tipo, um ano para pegar a confiança. Porque eu acho que também não tem como ele largar tudo e viver no meio do mato, né? Ele tem que realmente, o ano sabático é um ano fora da F1 para você pegar novamente a confiança no carro que a gente percebe que ele perdeu. Com uma equipe que faz 5 pits, né? Numa pista como Zandvoort também não adianta. Mas voltando, ano sabático eu acho ótimo. Eu tenho minhas dúvidas acerca desse ano sabático, assim, porque eu não sei se ele realmente voltaria após um ano. Mas é aquilo, a gente vai ter que pagar para ver qual vai ser o destino do Ricciardo. E a gente também viu, né, que ficou no Q1 foi o Vettel. Ai, gente, só tristeza. Bottas, Ricciardo e Vettel. Eliminados do Q1. Eliminados do Q1 aí não foi nada fácil. Né? E aí vamos para o Q2. O Q2 que foi interrompido quando o sinalizador foi lançado da arquibancada para a pista. Tipo assim, gente, o quão perigoso isso é para uma coisa dessa. Tipo assim, eu ouvi falar que teve, não lembro exatamente de qual fonte, mas eu me lembro de terem citado que a pessoa, né, ou as pessoas teriam falado que foi sem querer. Eu não acredito. Foram dois sinalizadores, né, na classificação, se eu não me engano. E os dois acabaram atrapalhando ali a sessão da classificação, o que é uma pena, porque eu acho que se você tá indo para assistir, não tem por que você causar uma confusão dessas, assim, não é legal você fazer isso. Se você quer abrir os seus sinalizadores,
Abra depois que acabar tudo, assim, pra apoiar o seu piloto, mas não é legal realmente jogar na pista. Primeiro, Atrapalha. que nem podia levar sinalizador. Sim, eles proibiram, tanto que tava lá no telão, que foi uma proibição pelo visto que não adiantou de muita coisa, né? Mas tava lá, apareceu no telão que quem usar sinalizadores seria expulso. E algumas pessoas ainda conseguiram levar, ainda mais conseguiram arremessar na pista, né? Colocando a segurança dos pilotos totalmente em risco. Né? É aquilo, acaba a graça da classificação, preocupa em relação à segurança dos pilotos, e é uma coisa assim, ai gente, nada a ver, não é? Mas... Até o próprio Max Verstappen falou que ele achava bobo e estúpido, porque realmente é, né? Não, acho que não tem como você concordar com uma coisa dessas. E aí, no final do Q1, o Leclerc foi atrapalhado por uma das AlphaTauris, né? E aconteceu dele ficar em... Adivinha? Fale, Emily. P4. É a olha volta só. do P4, gente. E aí, em primeiro, segundo e terceiro ficou o Sainz, o Russell, em terceiro o Verstappen, e em quinto lugar, para completar, o Hamilton. Aí os eliminados foram o Gasly, o Ocon, o Alonso, o Zhou e o Albon. Albon que passou para o Q2. Inclusive, agora estou gostando muito da atuação do Albon na Williams. Como sempre... Eu daria um destaque também pro Ocon. Você gostou do Ocon? Achou que ele foi bem? Eu achei que o Ocon foi bem esse final de semana, principalmente na corrida, né, onde ele teve aquela mini disputa ali com o Sainz, que acabou até, se eu não me engano, ocorrendo uma punição pro Sainz, né, uma ultrapassagem que ele tentou fazer no Ocon. Mas eu acho que o Ocon, ele, nessas corridas, ele tem ganhado, sim, algum destaque, ele tem feito ultrapassagem e tudo mais. Acho que ele tem feito ali um bom trabalho. A gente sempre faz aquela escalação dos piores, digamos assim, do grid, né? Dos pagantes, coisas do tipo. Eu acho que se a gente for fazer essa classificação comparando ele, Stroll e Latifi, ele tá saindo bem. Sim. E o Ocon, inclusive, se classificou na frente do Alonso, né? Uma posição na frente do Alonso, mas ainda assim na frente do Alonso. Isso. E aí, indo pro Q3, polêmico Q3, né? Porque já começaram a inventar muita teoria daqui já, viu? Foi muita conspiração rolando solta. Os terraplanistas da Fórmula 1. Brincadeira, gente, tá? Brincadeira. A gente não é terraplanista. O Hamilton, ele foi muito bem no Q3, né? Começando o Verstappen, ele voltou com um tempo muito bom, assim, no começo da sessão, na casa de 1:10, né? Com 5. E aí acabou que o quê? Nos segundos finais, o Verstappen, ele recuperou a ponta, né? Da volta do Leclerc, mas de um momento o Pérez bateu, né? Ele rodou sozinho. Isso aí ali foi o auge dos auges, porque o Pérez simplesmente acabou a sessão e simplesmente acabou com a expectativa de qualquer um dos outros pilotos de conseguirem fazer uma boa volta. Inclusive o Hamilton, né? Sim. Eu não tenho tanta certeza se o Hamilton conseguiria bater o Verstappen, mas eu acho que ele poderia ter conseguido uma classificação maior. Acho também que ele teria conseguido uma posição melhor do que a qual ele ficou por conta da batida do Pérez, mas é aquilo, né? Ele prejudicou bastante os pilotos e é com razão, né, que os torcedores ficam putos. Você não vai gostar do seu piloto não conseguir completar uma volta na classificação, que é importante. Culpa de um cara que rodou sozinho. Tanto que foi a diferença de mais ou menos 3 décimos do Verstappen, da pole pro Hamilton, né? E o Pérez, ele acabou ficando bem apagado nesse GP da Holanda, pra ser bem sincera. Eles classificou em quinto, né? E um destaque que a gente pode dar é que ele ainda apareceu alguns minutos ali na corrida, em algumas ultrapassagens e tudo mais, mas ficou bem apagado, assim, se a gente for fazer a comparação em relação ao companheiro de equipe dele. E, agora esqueci o que eu ia falar.
Uma coisa que foi bem engraçada é que enquanto os mecânicos da Red Bull comemoravam a pole de Verstappen, no mesmo momento o Pérez bateu. Aí ficou aquela dualidade de imagem, sabe? Bem The Office. Gente, o cameraman fazendo toda uma coisa, filmando o Pérez, depois filmando a Red Bull comemorando. Eu acho que não tinha dado nem tempo deles perceberem, porque foi exatamente no momento em que o Verstappen ele passou a bandeira, né? E que o Pérez bateu. Foi a comemoração dele. Mas enfim, acho que a gente pode ir para a corrida, né? Porque a gente, no final, a classificação foi o seguinte, o top 10, né? Primeiro Verstappen, segundo Leclerc, terceiro Sainz, quarto Hamilton, quinto Pérez, sexto Russell, sétimo Norris, oitavo Schumacher, que teve uma atuação muito boa, assim como o Tsunoda teve uma atuação muito boa na classificação. Não imaginava que iria dar na corrida, não imaginava, coitado. Mas teve bons resultados na classificação. E o Stroll também, que passou para o Q3, né? Então isso já foi, acho que, uma vitória para Aston Martin. Olha aí o Stroll surpreendendo. Aproveitando os últimos momentos antes de ter a Fernanda Alonso como companheiro de equipe. Olha, mas vamos ser bem sinceros, né? O Alonso vai ter que se medir um pouco ali. Não, Aston Martin, vai. Trabalhar com o Stroll não vai ser como se ele estivesse trabalhando com o Ocon, não. Mas eu acho o Stroll de boa. Eu também acho ele muito de boa, mas a gente conhece o Alonso, né, minha gente? A oportunidade que ele tem de reclamar, ele reclama. Qualquer coisa a gente faz igual o Vettel e deixa ele falando sozinho. Funciona. Então vamos para a corrida? Vamos. Vamos falar da corrida GP da Holanda, casa de Max Verstappen. E ele que teve uma largada muito tranquila nesse GP. Eu achei que a largada dele foi assim, muito tranquila. Não teve nada assim pro lado dele de tão chocante. Mas o que já ali na largada chocou foi o Magnussen, que foi de encontro à parede. Só que aí o que chocou mais ainda é que enquanto o Magnussen ia de encontro à parede, o Hamilton e o Sainz se tocaram. Só que tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E a câmera só focou primeiro no Magnussen e depois no replay que mostrou o Hamilton e o Sainz se tocando ali. Só que o toque do Hamilton e do Sainz não foi um toque tão agressivo, então não causou assim danos evidentes que dessem pra gente notar assim. Causou no assoalho, se eu não me engano, deu uma aí, não foi tanto, mas causou danos ao assoalho, que prejudicou ele, se eu não me engano, em 2 assim, mas com certeza deve ter prejudicado a questão do ritmo deles, né? Porque E o Magnussen tava totalmente sem sorte. Eu acho que o azar do Sainz voltou, gente. Eu não sei nem se abandonou ele, mas eu creio que se tiver abandonado, agora voltou. PS, ele não acredita em azar. O Magnussen, ele, mesmo tendo ido de encontro ao muro, né, a parede ali, ele voltou para a pista e confirmou no rádio que estava tudo ok. Então, se ele disse que estava tudo ok, né, corrida que segue. E aí, já veio o Alonso ali nas primeiras voltas e já fez uma ultrapassagem nas 2 AlphaTauris. Primeiro ele ultrapassou o Gasly e depois ele ultrapassou o Tsunoda, assim. Ali eu já fiquei assim, será se hoje o Alonso vai botar pra lascar aqui na corrida? E ele, inclusive, tinha falado no rádio, se não me engano, que estava indo tudo ok, que ele queria só uma oportunidade para mostrar o que o carro poderia fazer ali na pista, né? Então a gente foi aguardando, tanto que o ritmo dele estava até um pouco melhor que o do Ocon. Eu cheguei a pensar que ele ia acabar a corrida numa posição melhor que a do Ocon. Assim, a gente reclama do Alonso, mas ele é um ótimo piloto, assim. Se a gente for comparar, inclusive, com alguns que entraram ou que vão entrar, por exemplo, não vamos citar nomes, mas algum piloto da Indy, o piloto da Indy, eu né? Creio fortemente que Emily tem preconceito com este piloto da Indy. Não vou negar, mas também não nego, mas também não aceito. Deixa aí suas configurações. Mas o Alonso é um ótimo piloto, isso a gente não pode negar, né? Ele tem uma bagagem, né? Ele tem experiência já. Bota experiência nisso. Mas vamos prosseguir, né? Aí veio, né? Começamos com a lambança, né? Como eu sempre digo, a Ferrari não demora para fazer o que ela tem de fazer de errado, né?
Pit stop do Sainz foi simplesmente de 12 segundos, porque eles esqueceram os pneus. Gente, Pra como que assim? pneus no... Pra que pneus, né? Pra que? No Assim, ele pit poderia stop. correr sem. No pit stop, pra que pneus? Ele Assim, poderia correr sem. Pra que pneus numa corrida de carro? só falta chegar lá e eles não levarem um carro, né? Eu chegar lá e Gente, não levar eu o carro, juro. não me Não, mas o surpreendo. Binotto continua insistindo. Inclusive, a gente postou lá no nosso Instagram, que vai ficar aqui na bio do vídeo. O Binotto continua insistindo que na equipe dele não necessita de mudanças. Que a cada Gente, dia eles eu- estão melhorando suas estratégias. Ele disse que ele não precisa de nenhuma mudança ali dentro da equipe. Isso aí é um mundo paralelo, né? Assim, o Não, ele multiverso. crê fortemente nas vozes da cabeça dele. Vozes da cabeça dele. Exatamente, porque não tem condição. Gente, você esqueceu um pneu no pit stop. E ainda por cima piorar, o Pérez passou em cima da pistola, né? É aquela questão. Pit stop, você vai trocar os pneus do carro. Então, como você esquece o principal, que são os pneus? Tipo, E pasmem, o pneu dianteiro, o pneu traseiro, né? Tava na parte da frente. Gente, olha, mas a equipe não precisa de mudanças ainda. Já disse Matia Binotto, né? ele Não disse que sei estão que evoluindo estratégias. cada dia. Evoluindo em passar raiva, né? Fazer a gente passar raiva. Só Não, pode. e aí veio, né, o pit stop do Leclerc, e ao menos no do Leclerc eles conseguiram encontrar os pneus para fazer o pit stop. Ao menos isso, né? Pelo Mas, menos. assim, o Sainz falou no rádio, ele chegou a reclamar no rádio, se não me engano, e com razão, pelo amor de Deus, né, gente? Com total razão, isso atrapalhou super ele, se eu não me engano, ele voltou em 12 P7. segundos. 12 Não, segundos. 12 segundos. Eles só perderam para AlphaTauri, que se eu não me engano fez um pit stop de 25 segundos. Ai, gente, pelo amor de Deus, olha. Olha, Ferrari, do que adianta ter um carro se você não faz jus a esse carro? Eu já Nossa, disse, já cara. dei a minha opinião no podcast passado. Quem não concorda, que não concorde, mas na minha opinião, infelizmente, o Binotto me fez concordar com o Rosberg. Eu nunca pensei numa coisa dessa. Mas eu concordo com o que o Rosberg falou, de que tem equipes em outras categorias, como F2 e F3, que fazem pitstops e trabalham muito melhor do que a Ferrari está trabalhando Pois atualmente. E eu creio sim que precisa de uma mudança ali dentro da equipe, mas se ele crê que não, né, ele vai ter que pagar para ver, né? Então que ele Só vai pague pra ver. mudar se o chefe da Ferrari mesmo, né? Ligar pra ele e falar assim, tá demitido. Olha, tá demitido. Vai, Binotto. Vai embora. Vai continuar do jeito que tá lá na sua casa, tá? Ou então voltar pra fábrica. Fica aqui na fábrica construindo motor, que é isso que você sabe fazer, e deixa o resto com gente que entende. Aí o que falta faz o Jean Todt, viu? Faz muita falta. Emily já lançou aqui as preferências dela, né? Então, não tem mais o que dizer. Inclusive, o Binotto ele falou, né? Ele falou que o problema com o Sainz foi uma coisa assim muito tardia, né? A troca de pneus, que foi um erro, mas que ele está preocupado com a desvantagem competitiva do carro em relação à Red Bull. Porque o problema é o carro agora, não é ele. Nesse ponto, eu concordo que o carro da Red Bull é realmente diferente de todos os carros do grid. Eu concordo com isso que ele disse, mas eles não têm um carro ruim. Se ele for dizer que o carro é uma carroça, ele vai estar errado. Eles não têm um carro ruim. O que eles estão tendo são estratégias ruins e uma equipe que, não sei, a equipe não está fazendo funcionar. Olha só. Aí é uma equipe que ainda acaba sendo birrenta, né? Porque a gente vê que quando o Sainz vai pro pódio, quando um dos meninos consegue o pódio, eles não vão lá pro pódio dar apoio. Pra mim, isso é uma troca dentro da equipe que tá precisando. E outra coisa. Se ali não tem uma ordem, se você é um líder e você não tá botando ordem dentro da sua equipe, você vai ter, então, palavra onde? Onde vai valer a sua palavra? Não, nunca. Outra coisa, né? Tipo, se eles tivessem feito o trabalho deles corretamente, a discrepância não estaria tão alta. O Verstappen poderia sim, porque o carro e a pilotagem e a construção do carro e a Hannah Smith, linda e maravilhosa, fazem ali um complexo perfeito, mas a diferença não estaria tão grande. É isso, porque a diferença não tá grande, não, ela tá enorme. Enorme! Enfim, vamos para o próximo tópico, que é Hamilton e Pérez. Como eu falei, o Pérez ele não teve aquele destaque enorme, mas um destaque que a gente pode dar sim ao Pérez foi que mais uma vez ele serviu uma disputa muito boa de se assistir com o Hamilton.
muito boa mesmo. Eu acho que eu já falei aqui diversas Sim. vezes que as disputas deles dois são disputas que eu gosto de assistir, porque é bem competitivo e é muito limpo, assim. Você vê claramente tudo que tá acontecendo. É muito bom. Ele tava defendendo ali, se defendendo ali do Hamilton. E ele, no momento que ele e o Hamilton estavam ali naquela briga, o Vettel me aparece. Do nada. O Vettel me aparece e aí eu já fiquei nervosa porque eu pensei que os três iam se enroscar, porque o Vettel tava numa velocidade diferente da deles, né? Então eu pensei que os três iam acabar se enroscando ali. Eu tomei um susto. Tanto o Pérez quanto o Vettel, para mim, foram algo bons. Foram algo bom pro Verstappen nesse sentido, porque seguraram o Hamilton ali muito bem, né? Não que o Hamilton fosse conseguir pegar o Verstappen, assim, pegar, mas eles seguraram muito bem o Hamilton. Sim. Então, para mim, foi uma boa vantagem também pro Max. E agora, mudando o tópico, vamos falar para ele que foi também o momento, né, na corrida, que foi o Tsunoda. Primeiro, o Tsunoda fez uma parada por conta dos pneus, que segundo ele estavam mal colocados. Isso causou um rebuliço enorme na internet, tanto que a AlphaTauri respondeu às teorias nas redes sociais após o GP da Holanda. E no final não era nem o pneu, né? Eles vieram a público falar que eles não estavam sabotando e nem nada do tipo ao piloto, porque surgiram muitas teorias acerca dessa questão de Tsunoda e AlphaTauri. Você acompanhou, dona Amy? Acompanhei, gente, essa teoria da conspiração maluca, que inclusive sobrou para quem? Sobrou para Hannah. Assim, de todo. Sim, sobrou para Hannah. Eu vi na nota da Red Bull, da AlphaTauri, eles falam que é muito triste ler comentários dirigidos a Hannah da forma que foram, porque foram comentários realmente assim de ódio. Muito pesado, muito pesado. Eles falaram que é inaceitável, e realmente é inaceitável e desrespeitoso tanto para ela quanto para a equipe. E que o Yuki ele teve uma falha que a equipe não detectou imediatamente, por isso ele teve que sair da pista, mas que não tem nada a ver essas suposições, e eu ainda não entendi por que direcionaram isso pra Hannah, sabe? Pra mim é incabível, assim, é foi maldoso. Assim, quando o Tsunoda ali rodou e entrou o safety car, teve um frame da Hannah sorrindo. Só que, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ela trabalha pra Red Bull. E ela é a chefe de estratégia. Então, se entra alguma coisa que vai favorecer a equipe dela, tá tudo bem. Se e aí o Hamilton, que tava ali, né, disputando também, não foi bom para eles, e no final a estratégia da Mercedes foi ruim, também não é culpa da Hannah. Ela vai trabalhar para a equipe que ela foi contratada. Agora vocês querem que ela... Primeiro, gente, olha, sinceramente, eu tô meio assim, né, por causa dessa teoria. Eu não acho, não tem o porquê da Red Bull ter feito isso. Eles estão 100 pontos à frente do campeonato. Não tem ninguém para disputar com eles. Uma Ferrari, uma Mercedes. Para que eles iriam fazer isso? Lembrar do lá de 2008, né? Que a McLaren simplesmente foi expulsa do campeonato de pilotos. Vocês acham que sinceramente, que a Red Bull ia deixar para lá? Que a Red Bull ia deixar assim? Tipo, vamos fazer isso aqui com uma pessoa que eu não tô nem competindo, né? Que tá a anos de distância. Inclusive, tem até umas estatísticas de que o Verstappen tem 97% de ganhar o campeonato. O resto que tem de chance, né? Dele não ganhar, caso ele sofresse uma lesão que obrigasse ele a não participar do campeonato. Então, vocês realmente acham que isso poderia ter acontecido? Pra quem não entendeu a teoria, era de que a Hannah sorriu porque o que aconteceu com o Yuki foi para beneficiar o Verstappen. Mas como o Emily já expôs aqui... Foi combinado. Teria sido combinado. Como o Emily já expôs aqui, não tem porquê isso ter sido combinado. Eu acho que é uma teoria que não tem nada a ver. A pobre não tem culpa de nada. A única coisa que ela é boa mesmo fazer estratégia, e ela faz isso, ela mostra em pista isso. A gente tá vendo em todas as corridas. E é uma teoria nada a ver, né? A diferença de pontos está enorme e isso não é culpa de ninguém. Cada equipe tá fazendo o seu. Inclusive, vamos ler aqui. Eu tô com a matéria aberta aqui do F1 UOL, que é uma fonte que eu confio, né? Que vamos ler aqui exatamente o que aconteceu
e também ver a história do rádio do Tsunoda com a AlphaTauri? Vamos? Pode ler, Emily. Bem rapidinho. Após a conclusão do GP da Holanda, a imensa quantidade de escrutínio foi colocada sobre as dificuldades de Tsunoda e AlphaTauri, subsequentemente o abandono perto do final da corrida. Perto da fase final da corrida, o piloto parou depois de sair dos boxes, inicialmente relatando um pneu impróprio. No caso, o pneu estaria sendo colocado erroneamente, né? Errado. Após alguns momentos de confusão, a equipe verificou o dado e informou que não era o caso. Então, até porque, né, o Tsunoda, ele continuou antes de retornar aos boxes, onde a equipe também tentou fazer alguns ajustes no cockpit, né? O carro da AlphaTauri ainda estava sofrendo um problema, né, depois de deixar os boxes, forçando o Tsunoda a parar o carro no primeiro setor, né? Então, assim, foi complicado. Até porque teve um áudio entre um rádio, entre a AlphaTauri e como é o nome? O Yuki, que o Yuki relata problemas assim que ele tá saindo do pit, né? E aí a equipe pede para ele sair e parar em algum lugar. Mas aí eles explicam que ele pediu porque ele estava exatamente na saída do box. Então, como ele já estava exatamente na saída, lá no final do box, entre aspas, assim, no final do box, para ele não congestionar o box, né? Porque no box, as equipes, o piloto, ele para o carro e as equipes puxam de volta para de volta o seu box. Como ele já estava na saída do pit wall, eles pediram para ele sair e parar logo, né? Tanto que foi no setor 1. Qual é a sua opinião, Vitória? Tá tão calada. A minha opinião é que foi algum erro ali, que eles não identificaram de primeira e que causou todo aquele rebuliço. E o que mais fez as pessoas estranharem foi porque é a sequência que eu vou falar aqui para vocês. O Tsunoda, ele fez uma parada, né, por conta dos pneus mal colocados, vamos botar aspas. Depois ele parou para consertar, depois ele voltou, né, ele voltou lá pro box para consertar os cintos, que ele tinha desfeito os cintos, ele tinha soltado. E aí depois ele parou na pista novamente, ele olha, vamos então calcular aqui as paradas de Tsunoda. Ele parou por conta dessa história dos pneus, aí ele voltou pro box para arrumar o cinto, aí ele voltou para a corrida, aí ele parou na pista de novo, dizendo que algo estava quebrado na traseira do carro. Foi quando aí ele abandonou a corrida de vez. Então, acho que foi isso que deixou muita gente confusa. Ele parou muitas vezes, ele parava, voltava, até o momento que ele parou de vez e abandonou a corrida. E aí, um safety car, o Verstappen conseguiu fazer uma segunda parada, né? Para os pneus. Pode falar. Pode continuar. E aí, tem aquela questão, né? Eu fico me perguntando, gente, o Verstappen, assim, eu não sei, eu não vou dizer que ele é abençoado, né? Porque ele sempre consegue dar bem com safety car. Traumas. Eu tenho traumas. Assim, as velas da mãe dele estão fazendo efeito, viu? Muita oração, né? Então vamos pro próximo tópico, né? Que eu falei desde o início e hoje vou dar meu destaque aqui para ele também, que é o Ocon. Ele fez uma segunda parada e ele não fez uma segunda parada e ele conseguiu brigar pelo P6 com o Sainz. Tanto que foi aquele momento ali que o Bottas ele teve que abandonar a corrida. Mais uma vez, o Bottas abandonando a corrida. Eu não sei até quando eu vou aguentar isso. É a segunda corrida que ele abandona, né? Depois da última, dessa volta da Race Week. É a segunda que ele abandona. Não sei quanto tempo eu irei suportar isso no meu coração. Fiquei muito triste, gente. Sério, não foi um final de semana bom pra ele. Final de semana do GP passado já tinha sido péssimo, porque ele teve que abandonar por um erro que nem foi dele. Era aniversário dele. E agora, dessa vez, ele abandonou a corrida. Eu não vi o que foi o problema no carro. Você chegou a ver em algum lugar? Pode falar? Oi? Pode falar? Pode continuar. Se você chegou a ver qual foi o problema no carro? No carro, repita 96.
No Que problema no carro. Pode repetir. Que se aqui você. é assim. Gente, a Emily tá maluca. Se você chegou a saber ou viu em algum lugar na internet qual foi o problema no carro do Bottas. Não consegui ver. Também ainda Mas eu não. tô muito triste por ele. Eu ainda não chequei, mas aí ele teve que abandonar a corrida ali na reta principal. E aí veio o safety car, né? E dentro desse safety car, o Sainz foi tentar fazer a ultrapassagem no Ocon, só que já tava a bandeira amarela. Então o Sainz só se prejudicou. Gente, sério, que GP horrível pro Sainz. E aí ele teve que devolver a posição pro Ocon. E vale ressaltar aqui que, gente, essa questão do safety car, quando o Bottas teve que abandonar, assim, o carro tava ali na curva, na reta principal, e demorou horrores, assim, pra retirarem o carro. Demorou muito. Sim. Eu não sei o que vem acontecendo, olha. Quando o carro do Sainz pegou fogo, demoraram muito. Demoraram. O Hamilton também. O Hamilton teve que parar e apagou o incêndio do próprio carro. O carro do Bottas para na reta principal da corrida e demoram horrores, tanto para dar safety car quanto para retirarem o carro. Olha, vamos ficar mais atentos, viu? E aí, nessa questão de Bottas safety car, o Verstappen foi novamente trocar os pneus e o Hamilton voltou a liderar. O Hamilton teve bastante voltas aí na corrida liderando, né? Foi uma alternância. Foi bem legal até de ver, apesar de você ver a discrepância entre a Red Bull e a Ferrari e a Mercedes, foi bem legal de ver, assim, né, a possibilidade de outras equipes. É isso, gente. É isso que a gente pontua aqui. Tipo, o que a gente sente falta é essa alternância, sabe? A gente queria nem que fosse só 2 pilotos, que fossem mais pilotos brigando por um P1 ou por um P2, por algum lugar no pódio, assim, que fossem muito mais pilotos, tendo carros que possam explorar do talento deles e fazer com que eles possam estar ali na frente competindo entre si. É esse Inclusive, o ponto. Isso não vem também nem no carro, vem das estratégias da equipe também, né? Fazer com que isso aconteça. E aí, o Hamilton, ele estava com pneus médios, e vamos agora para a polêmica Mercedes. O Hamilton estava com pneus médios liderando e o Verstappen voltou com pneus macios. Enquanto os carros com as voltas avançavam para ultrapassar o safety car, que é o correto a se fazer, Michael Masi. É o correto a se fazer, não sei se você sabe. E aí, o Verstappen estava com pneus macios, então na relargada eu já previ o que poderia ali acontecer, né? Mas eu achei que na relargada o Hamilton vacilou muito, assim. Tudo bem que ele não tinha muito o que fazer, ainda mais que os pneus dele já estavam mais desgastados. Mas eu achei que ele foi, assim, bem suave, sabe? E aí que veio a polêmica. Eu acho que ele não sabia que... Tipo assim, ele sabia que os pneus dele não iam dar conta. Então, será que ele não se segurou para não causar, tipo assim, nenhum incidente, nem alguma coisa? Porque isso aí acabaria com a corrida dele. Ou com a corrida da outra pessoa. Causar um hate danado na internet, quero nem saber. Eu tô falando de hate, tô falando realmente de acabar com a corrida dele também, né? Tipo, os motivos eu não sei, mas eu sei que ele se segurou ali. Eu achei que ele não fez uma boa relargada. E aí vem a polêmica, porque durante esse safety car foi o momento que o Russell foi pros boxes e ele pediu, todos que estejam ouvindo, decorem isso, o próprio Russell pediu para colocar pneus macios. Implorou. Foi ele quem pediu para colocar os pneus macios. E aí veio toda aquela polêmica, que a Mercedes estava facilitando as coisas pro Russell, que sempre prejudicam o Hamilton, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não existe, gente. Não existe nem pro Hamilton, nem pro Russell. Uma coisa que tá sendo bem surpreendente esse ano na Mercedes é que a gente tá vendo que ambos os pilotos estão dando tudo de si e que a equipe tá com estratégias, às vezes, diferentes, mas que estão tentando ajudar ambos os pilotos. E aí o Russell acabou se dando muito bem, assim, ele arriscou e se deu bem, então é um ponto bem alto para ele. Ele pediu os pneus macios e ele se deu bem porque ele foi pro pódio, né? E nesse momento que tudo aconteceu, dessa estratégia Mercedes, que não teve, né? Porque para mim ali não teve estratégia. Toto Wolff depois ele veio até a mídia falar que eles estavam com uma estratégia, que eles pensavam que a estratégia que eles tinham montado bem antes da corrida ia dar certo, mas que eles viram que não foi bem assim. E veio a coisa que mais me surpreendeu. Lewis Hamilton xingando no rádio. É esse o Hamilton que eu quero. Gente, é a fase bad boy que esse homem estava aguardando faz tempo. Eu tomei um susto. Tanto que o povo começou a reviver, né? As matérias dele pedindo que não xingassem no rádio, que não sei o quê. E foram 2 palavrões, viu? Foram 2 palavrões que ele falou. Pesados.
Acho que ele tava falando com o Bono, né, no momento. Mas com razão. Não tira a Ele razão dele. merece! Ele merece! Tá merecendo. E, Vitória, outra coisa, assim, depois ficaram perguntando por que a Mercedes não fez o mesmo com o Hamilton. Porque eles não acreditavam que o Russell fez era o certo. Eles só fizeram porque ele foi implorando. Igual eu falei, o Russell arriscou e a arriscagem que ele fez foi certo. Não, e outra coisa, assim, eu vi muita gente criticando o Russell por ter passado o Hamilton. Sendo que naquele momento ele estava mais rápido. Eu simplesmente não entendi. Até agora eu tô sem entender. Porque não pode? Algumas pessoas, não foram todas, mas algumas pessoas, principalmente gringos, eu não sei o que tá acontecendo com eles. Porque eles estão xingando a Hannah, eles estão inventando que o Tsunoda bateu, eles estão dizendo, falando. E, tipo, nem o Hamilton ele se incomodou nessa parte. E o pessoal se incomodou. Tipo, ai, sério. Nessa parte, de verdade, eu queria entender o porquê do Russell não poderia ter passado o Hamilton. Se ele implorou por pneus novos... Acho que tá todo mundo acostumado com as equipes ter o primeiro e segundo piloto, né? A gente sabe que a qualidade de pilotagem entre o Hamilton e o George Russell é extremamente diferente. E o Hamilton se tivesse campeões do mundo, por alguma razão. E essa razão é que ele é muito bom. E tipo assim... Mas eu também não vejo motivo dele não poder disputar com o Hamilton. O Russell não poder disputar com o Hamilton. Mas enfim, vamos esperar os próximos capítulos. Porque eu tô querendo saber o que é que o pessoal vai começar a falar nas próximas corridas. Que o coitado tá levando hate à toa. Tanto que o Hamilton veio até as redes sociais falar sobre... deu apoio à Mercedes, também deu apoio ao Russell. Na intenção de que as pessoas parem de criar essas teorias malucas. E tipo, quem deveria estar sendo criticado seria a Mercedes, né? Por não fazer o trabalho dela. Então é isso aí. Nem o Hamilton ficou incomodado, quem dirá. Não tira a razão de quem ficou chateado, porque realmente dava pra ter feito alguma coisa melhor, mas culpar o Russell aí complicado. Demais. E aí a gente vai pro final da corrida, que deu a lógica, né? Verstappen venceu na Holanda e também teve a sua volta sendo a volta mais rápida. Russell, P2 e o Leclerc nas voltas finais conseguiu ultrapassar o Hamilton e pegou o P3, levando a Ferrari para o pódio. A Ferrari que não estava nem merecendo ir para o pódio, mas olha aí o que o Leclerc fez, menino Leclerc, assim, a Ferrari ao pódio. Eu achei super legal ter 3 equipes diferentes no pódio. Eu também achei muito legal. Queria que outras equipes tivessem a oportunidade de ir também. Né? O Fernando Alonso. Será que a gente vai ter até o final do ano o Fernando Alonso e Lewis Hamilton no pódio? Ou seria muita sorte? Será se vem aí? Acho Será um pouco difícil, mas não vou muito difícil, né? Tá vindo Monza, né? Monza sempre dá uns pódios aleatórios pra gente. Sabe, não acontece. Eu tô torcendo que sim. Eu queria tanto um pódio diferente. Mas é isso. Eu só queria lembrar que ano passado a gente tá entrando aqui na Race Week de Monza, né? Só queria lembrar, principalmente pro senhor Zac Brown, que ano passado ele estava no alto do pódio. Inclusive fez uma tatuagem. E assentos são temporários, mas tatuagens são eternas. Pra sempre essa tatuagem estará ali, né? O Ricardo quebrou um jejum da McLaren. Você perdeu a minha frase filosófica, Vitória. Você nem pra me parabenizar. Como assim, filosófica? Assentos são temporários. Tatuagens são eternas. Que ódio. Como eu tosca. É com essa que a gente finaliza o nosso episódio de hoje, viu, gente? Fiquem com essa frase de reflexão de Amy. Pensem sobre ela. Pensem em fazer uma tatuagem ou de assinar um contrato com uma equipe. Pensem. Leiam as regras nas entrelinhas. E é isso. É com isso que a gente termina mais um episódio do Paddock Podcast.